Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciando solenemente com esta grandiosa vigília, iniciamos assim o tempo pascal. Essa vigília é uma das mais importantes celebrações que há dentro do catolicismo. Muitas vezes nós imaginamos que a celebração maior do catolicismo é o Natal, ou é uma festa devotada diretamente a Jesus, mas esta é a maior de todas as celebrações. Como bem nos ensina o grande Santo Agostinho, e não só ele, como tantos outros, dizendo que esta vigília é a mãe de todas as vigílias. Por isso que nós devemos buscar conservar essa preciosidade na nossa caminhada de fé, porque saímos depois de um tempo quaresmal, depois de uma celebração da Semana Santa, saímos das trevas e entramos novamente na luz. Veja que o início da celebração se dá com o templo todo apagado, todo no escuro, ainda nos últimos instantes, simbolizando a morte de Jesus. O túmulo é escuro, por isso a celebração da vigília pascal começa com todas as luzes apagadas, para nos remeter a este momento da gloriosa ressurreição. É interessante quando nós assistimos a um seriado ou a um filme, ou até mesmo quando vislumbramos através de uma pintura a imagem de Jesus ressuscitado saindo do túmulo. Não sei se vocês já perceberam que quando a pedra é removida, de dentro do túmulo sai uma luz. Aí está a verdadeira fé na presença de Jesus. Mas talvez nós deixamos passar despercebidamente o final do túmulo, mesmo que na frente, diante da porta do túmulo, nós vemos um reflexo de luz. Lá no fundo havia ainda um reflexo de trevas, porque essa luz que vai sair dali é aquela para iluminar toda a nação. Veja que o próprio Jesus, ele já havia prefigurado isto quando ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Quando abençoamos o fogo novo, que quer simbolizar exatamente essa luz que sai do túmulo, ou seja, a presença de Jesus como luz, nós então apresentamos não como fogo, mas como a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. E toda a assembleia responde com entusiasmo: demos graças a Deus. Demos graças a Deus porque não andamos nas trevas. Demos graças a Deus
porque o seu Filho amado, aquele que se entregou por nós, aquele que foi humilhado, aquele que foi rejeitado, se fez luz para as nações, luz para cada um e cada uma de nós. É nesse contexto, meu irmão, minha irmã, da luz, que nós devemos sim vivenciar esse tempo que agora se inicia, o tempo da Páscoa, o tempo da celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Não podemos de forma alguma, querer voltar para o fim do túmulo. O túmulo está vazio. Lá no túmulo já não há mais luz. A luz se fez presente em meio à humanidade. E para que nós não caiamos novamente no túmulo, é preciso viver na graça. E a graça é Jesus ressuscitado, Essa celebração da vigília pascal, ela tem uma riqueza enorme. Podemos até dizer que praticamente dispensaria qualquer comentário, se realmente nós vivemos com essa fé. É a bênção do fogo, é a bênção da água que vai ser aspergida sobre nós. Essa vela que você trouxe para ser abençoada não é uma vela simplesmente para deixar num canto ou no fundo de uma gaveta. É uma vela que simboliza a presença de Jesus como luz na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Como é belo, meu irmão, minha irmã, se todos os dias nós pudéssemos, não necessariamente acendê-la, mas pegar aquela vela e ver ali essa imagem de Jesus, luz do mundo. E Jesus, quando passou por entre nós, ele se tornou essa vela, e ele foi se consumindo até o momento derradeiro da sua morte, mas ele foi restaurado novamente pela graça do Pai. Por isso nós devemos buscar viver essa vida nova. A Páscoa é passagem do pecado para a graça, da morte para a vida. Nós, como cristãos católicos, nós não podemos permanecer como o homem velho, senão não teria sentido a ressurreição de Jesus. São Paulo, ele nos recomenda, a deixar o homem velho e nos revestir do homem novo. Esse homem novo que o próprio Cristo trouxe através da sua ressurreição. Já não somos criaturas velhas, somos criaturas renovadas na graça do Senhor ressuscitado. Mas para isso é preciso viver intensamente a nossa fé, colocar Deus em primeiro lugar, reconhecer as maravilhas que Deus realizou em cada um e em cada uma de nós, reconhecer as maravilhas que Deus realizou no meio da humanidade. E veja, meu irmão, minha irmã, a palavra que nós acabamos de proclamar, a primeira leitura tirada do livro do Gênesis, é uma cronologia, Ali Deus começa, o momento, podemos assim dizer, da nossa redenção, quando Ele cria, primeiramente, o universo. Ele vai criar o céu, Ele vai criar a terra, Ele vai criar
as matas, Ele vai criar os rios, os mares, Ele vai criar os animais selvagens, Ele vai criar tudo. E ali então, depois de tudo criado, e é interessante que a palavra de Deus, para cada dia da criação, ela sempre, vai terminar com essa frase: e Deus viu que tudo era bom. Porque Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Deus não vai criar coisa que não presta. Deus não vai nos dar algo ruim para nós, embora muitas vezes nós menosprezamos esse Deus, até mesmo com aquilo que nós lhe entregamos. Mas Deus viu que tudo era bom, tudo aquilo que Ele criou, depois, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Por isso nós devemos viver essa fé, por isso nós devemos viver esse amor, por isso nós devemos abraçar e acolher uns aos outros. Por quê? Porque eu acolhendo o irmão, eu estou acolhendo o próprio Deus que se faz presente no irmão. Veja, se a gente for olhar assim, fazendo assim uma imagem, eu estou vendo aqui um monte de Deus, cada um diferente. Estou vendo Deus barbudo, estou vendo Deus criança, estou vendo Deus com o braço quebrado, estou vendo Deus cantando, estou vendo Deus careca, estou vendo Deus barbudo, estou vendo Deus novo, estou vendo Deus velho, estou vendo Deus homem, estou vendo Deus mulher, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos diferentes. Nós não fomos criados numa forma, meu irmão, minha irmã, como nós fazemos, as imagens que nós enfeitamos os nossos templos, que são feitas numa forma, e ali então joga um gesso, ou uma resina, ou um cimento. Não, nós somos modelados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos nos amar, por isso nós devemos nos respeitar, por isso nós devemos acolher uns aos outros, independentemente de quem seja. Mas parece que isso não entra na nossa cabeça, parece que isso não entra no nosso coração. Nós queremos fazer distinção de pessoas, fazendo distinção de pessoas, eu estou fazendo distinção de Deus. E eu estou fugindo aquilo que é Sagrada Escritura. Acabamos de ouvir, E Deus diz: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Claro, Deus não tem imagem, Deus não tem aparência, porque Deus, Ele é um ser perfeitíssimo, como nós aprendemos no nosso antigo catecismo, que é exatamente o início da nossa profissão de fé, de Constantinopla. Deus é o ser perfeitíssimo, Criador do céu, da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas então por que Deus criou cada um e cada uma de nós a sua imagem e semelhança? Porque Deus é amor. Nós somos imperfeitos. Ora, padre, mas nós somos a semelhança de Deus? Sim, naquilo que se diz respeito à vida espiritual, ao amor que Ele soprou em nossas narinas, o hálito da vida, porque nós nos tornamos imperfeitos. E é interessante que, veja, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e eles viviam em paz, eles viviam no amor, eles viviam na concórdia, eles viviam na unidade. Mas quando o homem desviou o olhar para outro lado, quando o homem deixou de buscar a luz e voltou para o fundo do túmulo, aí o pecado entrou no mundo, aí começou as divisões,
Aí começou as perseguições, aí começou as indiferenças, aí começou a rejeição. Por quê? Porque nosso coração não foi um coração sincero ao coração de Deus. Por isso trazemos em nós a marca do pecado, meu irmão, minha irmã. Mas a imagem que nós temos de Deus é a imagem do amor. A imagem do amor, a imagem é isso que nós temos que viver. Nós devemos ser essa imagem para o outro, porque é a condição básica que Jesus nos dá para ser verdadeiramente seus discípulos. Na quinta-feira santa nós relembramos este momento, quando ele então, lava os pés dos apóstolos. Ele vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí ele coloca a condição mista, ou seja, na vivência desse amor, todos reconhecerão que sois meus seguidores, que sois meus discípulos. Por isso aí está a verdadeira graça da nossa vida, essa restauração espiritual, para que nós possamos viver esta fé. Mas não uma fé mesquinha, não uma fé mesquinha, como muitas vezes nós vivemos, mas a fé que nos ensina o próprio Abraão, que é a segunda leitura que nós proclamamos, também tirada do livro do Gênesis, naquele momento em que Deus pede a Abraão algo de mais precioso que ele tinha, que ele possuía, não com a intenção de tirar a vida do filho, mas com a intenção de ver até onde vai a fé do homem. Por isso que às vezes Deus nos pede algo que para nós é impossível, mas Deus quer ver até onde vai a nossa fé, até onde nós temos fé, até onde. Abraão, ele foi experimentado 2 vezes, momento em que ele já tinha conquistado tudo, vivia lá na sua terra, no seu acampamento, tendo tudo do bom e do melhor, vivia uma vida tranquila. De repente Deus lhe dá uma rasteira, e Deus vai dizer a Abraão: sai da sua terra e vai. E Abraão abandonou tudo, deixou tudo para trás, pegou algumas coisinhas que era necessário para a viagem, para a peregrinação, até onde Deus havia mandado ele ir, e o resto ficou para trás. Abraão não olhou para trás reclamando: deixei minha vaca, deixei meu camelo, deixei meu cordeiro, deixei meu rebanho, como muitas vezes nós reclamamos, E agora Deus pede mais uma vez a prova do seu amor, a prova da sua fé. Abraão, aqui estou, Senhor. Toma o seu filho Isaque, e vai para o monte que eu te indicar, e lá tu me oferecerás em sacrifício. Vocês perceberam, meu irmão, minha irmã, que aqui nesse versículo há uma prefiguração do próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que agora está vivo entre nós. Qual foi a vítima que Deus providenciou? Lá para Abraão foi um carneiro que estava preso entre os espinheiros. Mas a verdadeira vítima não é o cordeiro, não é o carneiro, não é o cabrito. Então aqui há essa imagem, essa prefiguração. Veja, onde Jesus foi imolado? No alto do morro, no alto da colina. Jesus foi a vítima que expiou os nossos pecados, que nos libertou, que carregou, assim como Isaque carregava a lenha. Isaque carregava a lenha que ia ser colocada em cima do altar para atear fogo e apresentá-la em sacrifício.
Isaac carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. Isaac ia ser imolado lá no alto do monte, e Jesus foi imolado no alto do monte, porque essa é a imagem que nós devemos ter. Porque Deus não quer o sacrifício de ninguém, Deus quer amor, Deus quer concórdia, Deus quer paz, Deus quer sinceridade, Deus quer fé, meu irmão, minha irmã. Isso é celebrar a ressurreição de Jesus, né? Para que nós possamos caminhar serenamente neste mundo, mesmo que haja incompreensões, mesmo que haja perseguições. Aí entra a terceira leitura, é extraída do livro do Êxodo, que narra para nós o que? A travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, saindo da escravidão do Egito. Olha aí mais uma vez a imagem do túmulo, saindo do túmulo que era as trevas, porque eles viviam na escravidão, não tinham nem sequer poder de tomar uma água, de se alimentar direito, e ali Deus caminha à frente deles, Deus caminha com eles, através de Moisés, que Moisés foi aquele que Deus escolheu para poder levar o povo até a terra prometida. E essa imagem de Moisés também é a imagem do Senhor, porque Deus escolheu o seu Filho para nos levar à terra prometida, a terra nova, a terra onde corre leite e mel, a terra da esperança, a terra da harmonia, a terra da alegria. E é essa terra que está faltando entre nós, meus irmãos e minhas irmãs. Está faltando esperança, está faltando alegria, está faltando harmonia, está faltando unidade entre nós, para que nós possamos viver plenamente a nossa caminhada de fé, na alegria do Cristo ressuscitado, como nos ensina e nos diz São Paulo aos Romanos, que é a quarta leitura. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, é isso celebrar a Páscoa, isso é celebrar a ressurreição de Jesus. Não tenhamos medo, sejamos corajosos, como foi corajosa aquelas mulheres, Maria Madalena, que de madrugada vai até o túmulo de Jesus, e ali já não encontra mais ele, porque ele já havia ressuscitado, e ela vai imaginar que alguém o havia roubado, mas o anjo vai dizer, o que você está procurando entre mortos aquele que está vivo? Por que, meu irmão, minha irmã, tantas vezes nós procuramos entre mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo no nosso meio, Jesus está vivo na nossa vida, no nosso coração. Jesus não está morto. Então busque Jesus ressuscitado, jogue-se diante dele, deixa ele te tocar como ele tocou em Maria Madalena, que ao tocar em Maria Madalena, ele vai dizer: agora cabe a você me testemunhar, cabe a você levar aos meus irmãos essa alegria, cabe a mim, cabe a cada um e a cada uma de nós levar ao mundo a alegria do Cristo ressuscitado, luz da vida, luz das nações. Então vamos iniciar bem o nosso período pascal, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Jesus nos revestir com a sua luz, com o seu amor, com a sua misericórdia, para que nós possamos, cantando, vibrando, os aleluias, adentrar na terra prometida. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça nesta noite santa.